Ele me dá o Espírito Santo. Ele não tem medo da tua fraqueza. Ele não te abandona por causa dela. Deus nunca te abandonou, nunca te desamparou. Isso aqui não é um evangelho de antinomianismo, um evangelho liberal. Isso aqui é o evangelho verdadeiro. O evangelho do jugo suave, do fardo leve. Eu tive uma experiência tremenda há um bom tempo atrás. Eu fui visitar um irmão da igreja. Cheguei, houve um desencontro e ele não estava. Era longe da minha casa. Aí eu pensei, para não perder a viagem, eu vou falar com alguém aqui sobre Jesus, sobre a palavra, para não perder a viagem. Havia uma senhora ali sem nenhuma noção de evangelho, crua, totalmente crua em relação ao evangelho. Tinha passado por uma cirurgia. Começamos a conversar, ela começou a se interessar. Ela tem 11 irmãos. Era um feriado. Aí os irmãos começaram a chegar ali para ver como ela estava passando, né? Ela tinha passado por essa cirurgia, teve um acidente, passou por uma cirurgia. Eu sei que eles iam chegando, iam colocando cadeiras a seu redor, e eu falando sobre Deus para eles. E eles começaram a se interessar. No final tinha umas 8 pessoas na volta, assim. Aí eu falei para eles assim: vocês sabem que vocês estão reconciliados com Deus pela morte de seu filho? Eles esbugalharam os olhos assim. Se nunca ouvimos falar sobre isso. Eles dizem: como que o Senhor vai dizer uma coisa para nós, uma coisa dessas para nós? Nós somos frequentadores de bares, bebedores de cachaça, fumadores de cigarro, jogadores de baralho. Como é que o Senhor vai dizer que fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho? Eu digo, estou citando a Bíblia. Paulo disse: sendo inimigos fostes reconciliados. Pense, sendo inimigos, 5:10 de Romanos, sendo inimigos, fumando, bebendo, prostituindo, sendo inimigo, fostes reconciliados. Alguém tem que falar isso para o pecador. Nós vemos um pecador passando na rua cheio de piercing e tatuagem, a primeira coisa que nós fazemos é julgá-lo e condená-lo. Você deveria aproximar e dizer assim: você sabia que você foi reconciliado com Deus pela morte de seu filho? Mesmo nessa condição de inimigo? Eles disseram assim: nunca ouvimos. Cada vez que um crente passava pelo nosso caminho, dizia: vocês estão indo para o inferno, arrependam-se. E eu digo, essas são as boas novas que os crentes têm. Mas eu quero trazer-lhes as boas novas verdadeiras, que vocês não têm que ir para o inferno, vocês não têm que perecer. Deus os reconciliou consigo mesmo pela morte de seu filho, mesmo sendo inimigos. Eu disse: agora eu tenho que ir embora. Tinha se passado 2 horas. Eu disse: eu tenho que ir embora. Ele disse: pastor, volte. Queremos ouvir mais desse evangelho. Eu disse: eu moro longe, mas se vocês prometerem que sábado que vem estarão aqui, eu venho, mas vocês têm que me dar a palavra. Diz: nós estaremos. Quando cheguei no outro sábado, tinha 20 pessoas. E eu comecei a falar. E então eu disse: agora eu vou ensinar vocês a orar. E eles
fizeram um círculo, foi a coisa mais emocionante que eu já vi na minha vida. Eu entrei no meio e falei para aqueles homens cachaceiros, fumantes. Se você entender o evangelho de Paulo, você porá esta cidade de pernas para o ar. Você estará cheio do amor de Deus, você será um ganhador de almas. Um avivamento começará aqui em Belo Horizonte. Vocês não vão ter que fazer só uma reforma. Não sei o que vai acontecer. Aí eu disse, vou ensinar vocês a orar. Levantem as mãos. Eles levantaram as mãos. Eu falei assim, repitam comigo, Senhor Jesus. E eles, Senhor Jesus. Eu disse, pausa, uma pausa. Pensem no que vocês acabaram de dizer. Falem mais uma vez, Senhor Jesus. E eles, Senhor Jesus. Eu comecei a olhar e as lágrimas começaram a descer. Eu digo, o que está acontecendo com vocês? Diz, pastor, não sei, mas a sensação mais agradável está aqui no meu peito. A sensação mais gostosa está aqui no meu peito. Eu nunca senti isso na minha vida. Eu digo, vocês não conhecem a linguagem de um cristão, mas isso é a unção, isso é a presença de Deus. E agora estou voltando para batizar alguns deles, depois que eu voltar aqui de Belo Horizonte. Porque eu lhes falei do Evangelho. Porque eu disse, olha, sem obras, mas pela fé, vocês podem alcançar uma posição de justos aos olhos do Deus perfeito. E depois, com essa posição de justiça sem obras, tendo-a como base, vocês podem dizer, Senhor, me dá o selo. Sela essa justiça que vem pela fé. Me dá o selo para que eu possa me livrar dos meus vícios. Me dá o selo para que eu possa me livrar do cigarro, dos baralhos, da cachaça. Que evangelho! Que evangelho! És minha salvação. Que evangelho! Em oração. Para isso foi dado o Espírito Santo. Mas eu não posso com isto, com aquilo. Para isso foi dado. Ele encosta do teu lado e diz, eu vou te ajudar. É só questão de tempo. Você vai vencer esse pecado. É só questão de tempo. O irmão Branham tinha um amigo. E ele dizia assim, por que você não batiza? Dizia, ó, irmão Branham, eu gostaria, mas você sabe, eu ainda fumo. Mas você não crê no Senhor? Ele disse, ó, irmão Branham, Deus sabe que sim, com todo o meu coração. Então, por quê você não se batiza? Ele diz assim, é porque eu fumo ainda, irmão Branham. Mas você não ama o Senhor? Diz, eu amo. Deus sabe, eu amo com todo o meu coração. O irmão Branham disse que ele viu algo genuíno naquele homem, naquela fé. Sei que o irmão Branham conta que convenceu aquele homem a se batizar. Batizou, quando o homem saiu da água, talvez até com a roupa molhada, puxou um cigarro e começou a fumar na beira do barranco ali. Que coisa, o irmão Branham disse que ele foi criticado por causa daquilo. O que você acha? Saiu das águas do batismo, puxou o cigarrinho. Mas pela fé, sem obras, ele tinha uma posição de justo aos olhos de Deus. Era só questão de tempo
para deixar aquele vício. Sei que aquele homem foi parar no hospital. Irmão Brana conta isso. Aí o Espírito Santo fala assim, ó, compra uma carteira de cigarro para o fulano e manda para ele. Falou assim, manda para ele e veja o que vai acontecer. O irmão Brana comprou, mandou por alguém. Esse alguém chegou lá e disse, ó fulano, essa carteira de cigarro aqui foi o irmão Brana que mandou para ti. O irmão Brana, o homem aquele olhou para a carteira de cigarro, começou a chorar. E o irmão Brana disse, nunca mais fumou na vida. Porque para isso foi dado o Espírito Santo. Mas é um fumante, é um sujo. Entenda que você tem uma posição de justo, independente de obras, pela fé. Deus te olha como justo, Deus começa a te tratar como justo. E quando você começa a orar para se livrar dessas coisas erradas e pedir pelo Espírito Santo, Ele envia o Espírito Santo para selar a justiça da fé. Aí a palavra é o selo da justiça da fé. O que vem selar? A justiça que você alcança pela fé, sem obra. Você tem uma base, uma posição de justo, e Deus te trata como justo. E você, Senhor, eu ainda fumo. Senhor, a irmã ali ainda corta o cabelo. Senhor, não consigo usar uma saia comprida. Senhor, ainda tenho isto e aquilo. Senhor, sela-me, Senhor. Manda o Espírito Santo, para tirar todos esses não posso da minha vida. Senhor, eu sou tua filha. Senhor, eu sei que o Senhor está me olhando como justo aos teus olhos. Eu sei que eu tenho uma posição de justo sem obras. Eu sei que eu tenho manto de justiça. Senhor, manda o Espírito Santo, É só questão de tempo para esse vício desgraçado sair da tua vida. Você vai sair diferente deste lugar. Diferente. Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ajoelhar na presença do Altíssimo. Aleluia. Nós vamos pôr o diabo para correr. Nós vamos tomar posse da nossa posição. Não depende de obras. Leia 20 vezes Romanos 4. Leia 30 vezes. Independente de obras.